Olá pessoal, então professor Luciano novamente aqui, vamos continuar nossos vídeos, acredito que já estamos caminhando para os finalmente aí, vão ter um ou dois vídeos no máximo adiante. Peguem o seu cafezinho aí, sem mais delongas, vamos rodar o que nós precisamos, vamos lá. Bom pessoal, em primeiro lugar, nós já fizemos a parte da autenticação, então nós temos o nosso sistema aqui já funcionando com autenticação. Eu vou dar um start no nosso API back-end aqui, nossa API REST, então ele já está fazendo a parte da autenticação. Vamos esperar ele subir aqui, só um minutinho, para nós já poder fazer os testes de autenticação. Lembrando que nós criamos o nosso sign up, então deixa eu pegar aqui o sign up, que é para autocadastrar, e também temos o nosso sign in, que é o cara que vai mandar o usuário e senha para fazer o login no nosso sistema, Então deixa eu pegar aqui só um pouquinho, tá o sign up aqui, Então que faz o cadastro no nosso sistema, e nós temos aqui o nosso sign in, que vai fazer o login. Vamos confirmar aqui. Então, nosso sistema subiu, está aqui, o nosso backend já está rodando. Então, agora, quando eu passar o meu usuário e senha, ele vai tentar autenticar conforme no nosso banco de dados, Vamos fazer o teste aqui. Ó, usuário inexistente ou senha inválido. Conferir aqui, ó, dá para ver que ele fez a consulta lá no banco de dados. Se eu não me engano, a senha que eu tinha colocado nessa banco de dados era a senha tudo minúsculo. Então vamos fazer esse teste. Perfeito, tá aqui. Então quando ele faz o login, ele dá um retorno de 200, o status, o código status do nosso HTTP é 200, ok? E ele retorna um token. Esse token aqui, o pessoal que vai desenvolver o front-end, ou seja, vocês, mas o pessoal que quando desenvolve o front-end, eles têm que pegar esse token aqui e armazenar em algum lugar para as próximas requisições. Lembrando que na nossa configuração de segurança a gente definiu aqui no package configs, na classe config security, a gente definiu que todas as nossos endpoints, todas as nossas rotas que iniciassem com /ws seriam autenticadas, ou seja, são consideradas rotas protegidas, enquanto o restante são permitidos. Nós definimos o nosso status control, nosso /ws como ws só para nós fazer o teste, Então vamos fazer o teste aqui. Então eu copio o nosso token, crio uma nova requisição. Nessa nova requisição vou botar aqui localhost 2.80.80.80 /ws /status, certo? Se eu fizer um send desse sem passar o nosso token, ele vai dar forbidding, Vai dar um forbidding aqui, ele não vai retornar corretamente, ele vai dizer que não está certo isso daqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e colocar aqui dentro dos cabeçalhos, nós temos que colocar um cabeçalho authorization. Para isso nós podemos usar aqui na guia do Postman, na guia authorization, vamos colocar bidder authorization, e aqui eu vou dar um apagar, Ctrl V, aquele token que eu copiei do meu sign-in, do meu sign-in. Então, agora eu vou dar o send, ele vai validar o nosso token e vai responder servidor está no ar, 200, ok, certo? Dá para ver aqui que o segredo todo está no cabeçalho, Então no cabeçalho da requisição a gente tem que colocar um cabeçalho a mais aqui, header authorization, com essa informação aqui, certo? Muito bem. Então vamos ajustar aqui, primeira coisa, vamos tirar esse AWS, porque o /status normalmente não é uma rota protegida, e sim uma rota livre, Não tem por que ela ser uma rota protegida, ela deve ser uma rota pública, só para testar se o servidor está no ar. Então agora se eu vier aqui botar sem autorização, ele vai retornar 200. Opa, deu forbidding, vamos estudar. Porque está aqui AWS, Aqui /status, servidor está no ar, 200, ok. Beleza? Então, está funcionando aqui. Certo, vamos lá. Sem mais delongas, então, vamos continuar com o nosso projetinho aqui, como nós estamos, certo? Então, agora o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar na entidade foco, certo? Nós vamos fazer esse cara aqui. Então, nós vamos ter um UID, um ID usuário, latitude, longitude, data e verificado, certo? Vamos começar a construir esse nosso carinha aqui. Então, vou fechar tudo aqui.
ok? Então aqui no nosso package entity, já vou criar uma nova classe, new class, que vai ser a nossa nova entidade. Então vou colocar aqui, foco entity. Essa nossa foco entity, ela vai ser filha da nossa generic entity, né? Então vou botar aqui extends generic entity, certo? Então só para reforçar, né? Todas as nossas entidades vão ser filhas dessa e consequentemente elas herdam o nosso UUID, né? Então vou dar um stop aqui para não ficar reiniciando nossa aplicação, né? Beleza? Então aqui eu vou criar os outros atributos. O ID eu não preciso, que eu já tenho no meu generic entity. Então eu preciso um usuário, latitude, longitude. Lembrando que aqui no modelo entidade e relacionamento a gente tem relação chave primária e chave estrangeira, ou seja, sempre são IDs, né, que se relacionam. A nível de banco de dados, uma entidade possui uma ou mais entidades relacionadas a elas, né? Não são relacionados só a chave primária, só o ID, né? É o objeto inteiro, né? Você trabalha com objetos. Então, se um foco possui um objeto usuário, ele possui o objeto inteiro usuário, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter que o nosso primeiro atributo vai ser um usuário. Vou botar aqui private, usuário entry, usuário, certo? Vai ser o nosso primeiro atributo. Quando a gente tem relacionamentos de objetos, né, nas entidades, relacionamento de entidades, a gente tem que dizer como que vai ser esse relacionamento lá no nosso modelo entidade e relacionamento, lá no banco de dados. Então aqui a gente vai dizer que um foco, né, ele vai ter um usuário. E um usuário vai ter muitos focos, ou seja, muitos focos pode ser ter um usuário. Então é o chamado relacionamento many to one. Então, vou botar aqui many, dou um contra espaço, né, to one, não n, né, many to one, certo? Aqui, nesse many to one, a gente já pode definir algumas coisas, tipo nível de atualização, a gente vai dizer que é o eager, né, que é para sempre atualizar, e a gente pode dizer aqui se ele é opcional ou não. Vou botar aqui que é falso. Não, o foco tem que ter um usuário relacionado. Outra coisa que a gente pode definir é o nome dessa coluna de relacionamento, né? Lembrando, se eu não defino essa anotação, ele vai criar uma tabela usuário, underline, foco, alguma coisa assim, certo? Mas nós queremos que o nome da coluna seja o quê? ID usuário. Então, vou botar aqui. Join column, não é column, porque é uma coluna de ligação, então é diferente, né? E eu vou botar aqui o name, botar aqui ID usuário, tudo no finalzinho para ficar mais legal. Seguindo, bom, vou ter aqui latitude, longitude, então vamos lá, private, eu vou tratar aqui como double, né, double latitude, e o private double longitude. Nós mapeamos lá no modelo entidade de relacionamento que eles vão ser decimal. Se eu deixar assim como está, ele não vai seguir aquela regra, então tem que definir aqui, @column, né? Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é se ele é no label, vou botar false, e vou dizer o tipo dele, certo? Então, vou colocar aqui, ó, column definition, que vai definir o tipo dele. Eu vou colocar aqui entre aspas, decimal 11,8. Tem que ser bem certinho conforme o padrão SQL do teu banco de dados. No nosso caso é Postgres. Ctrl C, faço a mesma coisa para longitude. Está feito aqui, né? Nossa entidade já está com 3 atributos. Depois data e verificado. Vamos lá. Private. Então vou botar aqui local date data e private boolean verificado, certo? Aqui também vou marcar como @column, que ele não pode ser no label, né? Vou botar aqui no label igual false. E a mesma coisa aqui, @column no label igual false, beleza? Feito isso, está mapeada a nossa entidade, posso dar um botão direito, source, gerar gets e sets, selecionar todos os nossos campos que nós queremos gerar os gets e sets, e falta nós marcar nossa classe. Não adianta colocar essas anotações se eu não disser que essa classe vai ser uma entidade, né? Ele não vai reconhecer como entidade. Então, vou botar aqui @entry, vai ser a nossa entidade, e a nossa tabela @table vai ter name, vai ter qual nome? Foco, tudo minúsculo, certo? Vou dar um Ctrl S aqui, e agora posso dar um start aqui na nossa aplicação para ver se ele vai subir.
certo? Está iniciando nosso Spring, deixa eu dar um Ctrl M aqui, ver os logs inteiros. Show, tá lá, ó, Create Table, adicionou a chave estrangeira, né, no nosso ID usuário, bem certinho. Se nós confirmarmos através do nosso page admin, vem aqui em Tables, ó, antes tinha só a tabela usuário, o botão direito, Refresh, está ali a nossa tabela foco. Se eu vier aqui na tabela foco e vir com as propriedades, vai ter criado conforme a nossa entidade foco entry, né? Que nós definimos. Então tem a tabela ID, que é UID, data, date, latitude numeric 11.8, longitude 11.8 numeric, verificado booleano, e o ID usuário é o UID. As chaves que nós teremos, então, nós teremos uma primary key, né? Uma chave estrangeira relacionada ao usuário e as outras nenhuma outra, certo? Então, o nosso banco de dados, nossa entidade já está mapeada e já está relacionado com o nosso banco de dados, certo? Agora, vou dar mais um stop aqui, nós já podemos partir, sempre lembrando, bom, se o usuário vai cadastrar, ele vai ter que se autenticar para cadastrar, então não precisa ele passar o usuário que está. Nós não precisamos passar a data, longitude, então nós podemos criar um DTO com somente latitude e longitude. Vamos lá. Então, aqui dentro do package DTO, aqui nós temos o nosso sign-in e o sign-up. Vou dar um botão direito, New Class, e vou criar aqui o meu foco DTO, né? Foco DTO. E esse foco DTO será bem simples, né? Então, ele será simplesmente private double latitude, só que o front-end vai precisar passar double longitude. Ele vai pegar lá do Maps, do Google Maps ou qualquer outra biblioteca e vai gerar isso aqui. Eu posso dar botão direito ou Alt Shift S, gerar gets e sets, né? Generate gets and setters, select all, generate. Beleza, feito o nosso DTO. Show. O que que nós vamos ter no nosso DTO? Não, perdão, o que que nós vamos ter relacionado ao foco? Nós vamos ter os métodos padrão, o chamado CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. Então, é isso basicamente que nós vamos receber lá. E nem não vamos se preocupar muito, nós vamos ter o Create, o Read, né? Para buscar os focos, e o Update. Então, para isso, nós vamos ver aqui criar um repositório. Certo? Nós já temos o repositório da entidade usuário, então vamos criar um novo repositório, new interface, lembrando que os repositórios eles são implementados em tempo de execução através do nosso Spring Data JPA. Então nós só declaramos os métodos, só declaramos a assinatura dele, não implementamos. Então criamos uma interface. Essa interface será o quê? Será uma chamada de foco repository. Esse é o nosso repositório da entidade foco, perfeito? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é estender a nossa repositório genérico, né? Então vou dizer extends generic repository, generic, opa, faltou o extends, faltou o S, né? Generic repository. Ele pergunta, bom, esse é o repositório, vai ser qual entidade? Se é foco repository, vai ser entidade foco. Não tem lógica, né? Foco repository tratar com a entidade usuário. Não tem. Então, vou botar aqui foco end. Show de bola. Já vou botar a anotação aqui repository. Lembrando que não há necessidade dessa anotação, porque o generic ele herda do JPA, que herda do list, que herda de outros, e que o Spring já entende, já sabe que esses caras que herdam esses repositórios, eles vão ser. Então, esse daqui é opcional, tá? Não há necessidade de colocar de forma definida. Beleza? Feito isso, já está pronto, porque o nosso generic repository já herda o método save, já herda o método find all, que é find by UID, já herda o nosso delete, já herda tudo. Então, esse é o legal do Spring Data JPA. É só criar a interface, ele vai implementar um repositório em relação à entidade foco. Podemos ir para a nossa próxima camada, que é a camada Services. Então, vou pegar aqui camada Services. Vou criar uma nova classe. Aqui nós vamos implementar, então será uma classe, não será uma interface, né? Então vou aqui no Package Services, dou um New Class.
sempre dá um confirmado. Qual é o package? Aqui service. Então, todo lugar certo. Então, vou botar aqui. Foco service. Beleza? Vou fazer o mesmo esquema, né? Então, vou botar aqui extends generic service. Tá lá. E vou dizer que ela é um foco. É uma entidade, um serviço que vai trabalhar com a entidade foco. Já posso marcar aqui que ela é uma service, né, para o nosso Spring trabalhar, e já posso pedir para ela implementar todos os métodos que eu vou precisar. Primeira coisa, eu vou precisar de um get repository, ou seja, eu tenho que dizer qual que é o repositório do foco. É o nosso foco repository. Então, vou dizer aqui que essa nosso service, nessa nossa classe foco service, irá ter uma dependência, vou colocar no final, o foco repository, certo? Vou receber esse nosso foco repository através do nosso método construtor, né? Então ele tem a opção ali, né? Você poderia iniciar aqui, mas no caso aqui eu vou receber através do método construtor. Então vou dizer aqui, ó, construtor usando campos, gerar, né? Lembrando, quem que vai fazer essa injeção? Lembra que a gente marcou essa classe como service, então quem vai criar instâncias dessa classe é o nosso Spring. Quando ele for criar Spring, ele vai ter que dar um new foco service, quando ele for criar o objeto. E quando ele for criar, ele vai ter que inserir uma implementação desse foco repository aqui dentro. Então aqui no get repository eu só mudo, ao invés de retornar null, ele vai retornar esse nosso foco repository. Então aqui no método get repository eu botar, ó, get this.usuário, opa, foco repository, né? Estou pensando no usuário. E por último o validate, né? Esse aqui por enquanto a gente deixa assim como to do, não vamos criar nenhuma validação, beleza? Lembrando que o nosso coisinha, acho que eu peguei coisa demais. Aqui, Ctrl S, beleza. O nosso generic repository já possui alguns métodos implementados, que é o método save. Nós já vamos implementar alguns aqui que vão ser usados para todas as nossas entidades. Que é o find all, find by ID e o nosso delete by ID, certo? Então vou fazer aqui, public, final, porque não vai ser sobrescrito, né? O primeiro vai ser o find by ID, tá? Então vou botar aqui, ele vai retornar uma entidade, um objeto dessa entidade. Então ele vai retornar uma entidade. Vai ser find by ID, certo? E vou colocar aqui o que ele vai receber? Vai ter que receber um ID, né? Que no nosso caso, os nossos IDs são todos eles ID mesmo, né? São UUID, melhor dizendo. Vou colocar um false aqui, né? False exception, se acontecer um erro, estoura para cima. E vou colocar aqui, return this.find by ID. O return não está certo, né? Return, beleza. Ou também fazer o find all, né? Que é para procurar todos, trazer toda a listagem. Então, vou botar aqui public, final. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai trazer todos, mas a gente vai trazer paginado. Então, ao invés de a gente trazer uma lista de usuários, a gente vai retornar uma page, né? Um page. Então, nós vamos pegar aqui o page do nosso Spring Framework Data Domain. Dentro dele, nós vamos ter uma lista, né? Do que? De entidades. Então, page com uma lista de entidades, né? Perdão, tá errado, pessoal. Uma página com entidades dentro. Agora sim, né? E nós vamos botar aqui find. Como parâmetro de pesquisa, nós vamos ser um pgeable. Já vou explicar isso aí, tá? Lá do nosso Spring Data Domain. Pgeable. Vamos botar o throws. Exception. Beleza. E vou botar aqui, ó, return this.getRepository.find all. Beleza? E vamos passar esse cara ali. Beleza? Então, o que é esse pgeable? Se nós olhar esse objeto pgeable, ele vai ter coisas como se está não paginado, não ordenado, se qual é o número de página, qual é a página que nós vamos estar trabalhando, qual que vai ser o número de registro por página e tudo mais. Depois nas práticas a gente vai entender um pouquinho melhor. E por fim, a gente vai ter um método aqui para deletar, né? Public, final, void,
delete nunca retorna nada, né? E vamos colocar delete by ID. Esse nome desses métodos que eu estou utilizando é o nome padrão de repositórios, tá? Por isso que eu já uso, eu gosto de usar o mesmo nome que eu uso, que é o padrão no repositório, eu tenho no service, mas não é obrigatório, tá? Então, quando eu for deletar, eu tenho que passar para ele qual vai ser o ID que vai estar sendo deletado, né? Trolls exception, beleza? Opa, delete by ID. Aqui, beleza. E eu vou dar um this.getRepository.delete by ID. Show. Fechou. Fechou aqui o nosso service, né? Fechou o nosso service aqui através do delete by ID. Então, esses métodos serão chamados pela nossa camada controller e posteriormente chamarão a camada repository. Então, vamos lá, vamos para a nossa camada controller, tá? Aqui dentro do nosso controller, vamos criar uma nova controladora. Então, new class será a nossa foco. Foco controller. Confere se está no pacote certo, pacote controllers. Já vamos dizer aqui para o nosso Spring Boot que esse cara vai ser gerenciado por ele, então vai ser um REST controller. Vamos dizer qual é o caminho que ele vai estar mapeando, então request map, vamos dizer aqui barra foco. Tudo que for barra foco vai cair aqui dentro, certo? Barra foco, que nem nós fizemos lá o alf e tudo mais, né? E aqui a gente vai criar. Então, primeira coisa, vamos pensar, vamos criar um método de criar um novo foco, certo? Para criar um novo foco, a gente vai usar aqui o método post do HTTP. Então, post mapping, ok? E vamos criar um método aqui, public, que vai retornar o quê? Um response entry, e dentro dele vai vir um foco entry, né? Lembra que ele sempre traz um foco entry. E nós podemos chamar aqui, ó, post save post method, podemos botar assim. E o que ele vai entrar? Ele vai receber um DTO, né? Nosso foco DTO. DTO, certo? Podemos botar a declaração do Trolls Exception. Opa. E aqui a gente vai chamar o método. Primeira coisa, a gente tem que converter esse DTO para um foco entry. Então vamos criar um foco entry, novo foco, new entry, e através do nosso bin utils, lá do Spring mesmo, a gente vai usar o copy properties aqui do DTO para um novo foco, beleza? E agora sim a gente pode fazer chamar aqui o método do service. Então nós temos que chamar o foco service. Para mim poder usar o foco service aqui, eu tenho que ter essa dependência, eu tenho que ter o atributo aqui. Então vou botar private final foco service, certo? Vou criar o método construtor aqui, gerar método construtor usando o campus. Ele já traz selecionado o foco service. Lembrando que aqui o Spring irá injetar um objeto da classe service, né? Chamada injeção de dependência. E aqui a gente pode usar ela. Então, this.foxservice.save novo foco. Beleza? Se tudo deu certo, a gente dá um return response entry ponto status, e a gente disse que o HTTP status é o created, e dentro do corpo do HTTP espaço a gente entrega o novo foco, certo? Que vai vir prontinho. Lembra que a gente colocou aqui um Trolls Exception, então se acontecer um erro, ele tem que em algum momento mostrar isso lá, né? Para isso a gente vai copiar aqui do nosso Auth Controller esse exception handler, certo? Ctrl C, dá um Ctrl V aqui. Se acontecer qualquer erro, exception classic, que é toda a exceção maior, ele vai dar um HTTP bad request para esse cara aqui, certo? Vamos fazer o teste? Então, vou dar o
Start aqui. Vamos lá. Vou dar um maisinho. Primeira coisa, qual método HTTP que se usa para criar objetos? Quando você quer criar um novo registro, você usa o método POST. O caminho é localhost 8080. E nós erramos, né? O professor errou aqui. Não é barra foco, é barra WS. Se eu deixar barra foco, vai ser uma rota pública. Eu não quero isso, eu quero uma rota privada. Enquanto ele reinicia aqui, eu já vou botando. Então, vou botar aqui, localhost 2.8080 barra WS barra foco. Authorization, certo? Eu vou tentar aqui sem autorização. Primeira coisa, eu vou tentar sem autorização, né? Se eu der um send aqui, ó, for byte, tem que autorizar. Então, eu vou pegar lá o meu token que eu criei antes, dou um Ctrl C e jogo aqui como um beaver token, né? Ctrl A, Ctrl V, certo? Então, tá aqui. Agora, se eu mandar desse jeito, ele vai autenticar, mas só que vai dar erro. Ele diz, ó, deu um erro lá no foco, entre, não sei o quê. Por quê? Porque nós não mandamos nada no copo. Nós temos que botar um corpo nesse cara, né? Senão não vai dar certo. E outro erro. Voltem lá, por favor, que o professor acabou esquecendo. Eu coloquei aqui, ó, foco DTO, mas eu não disse aonde que vai vir esse foco. Aqui, através do meu front-end, eu vou mandar através de um cabeçalho, eu vou através do parâmetro, através do caminho, ou através da onde que eu vou mandar as informações do foco. É através do boring, né? Então, eu tenho que vir aqui dizer para o meu Spring que esse foco DTO, ou seja, esse nosso objeto que vai ser referenciado pela variável DTO, chegará através do nosso boring da requisição. Então, eu boto aqui, ó, @request ball. Agora sim, dou um Ctrl S aqui. Vocês vão ver até que vai dar um erro lá, né? Quando eu der o send aqui, ele vai mudar o erro. Ele vai dizer assim, ó, requerid request borrow is missing. Ou seja, o corpo da requisição que é requerido está faltando. Então, agora nós vamos botar aqui o corpo. O que eu tenho que mandar no corpo da requisição? É só olhar aqui e ver. É um foco DTO. O que é foco DTO? Só latitude e longitude. Certo? Beleza. Vamos pensar o seguinte. Vamos botar aqui, hein? Vamos botar aqui latitude. Tem que ser entre aspas, né? Vamos botar um número aqui. 89.400, Longitude, 2 pontos, 123 ponto, E vou mandar aqui. Opa, deu erro. Ele diz assim, ó, not null property referência a null or transient value. Tá dizendo erro, tá dando um erro aqui de not null. Tem coisa errada aqui. Claro, o que acontece? Quando a gente está fazendo aqui nosso for controller no método postMethod, ele só está copiando. Quando ele copia essas propriedades, ele está copiando somente latitude e longitude. Só que o nosso foco entity, a nossa entidade, ela possui usuário, ela possui latitude e longitude, que está copiando, data e verificado. Então, nós temos que fazer isso aqui. Então, antes de nós chamar o método save, a gente tem que passar isso para um novo foco. Primeira coisa, a gente vai pegar qual é o usuário que está autenticado. Então, vamos lá. Vou botar aqui usuário entity, usuário logado, autenticado, melhor, né? Autenticado. E vamos pegar do security context holder. Get context, get authentication, get principal, certo? Ele vai pedir um cast, né? Então vamos dar um cast aqui. E daí vamos fazer assim, ó. Novo foco, .set usuário, é o nosso usuário autenticado. Novo foco, .set data, é um new local, vou botar aqui, local, date, new date, perdão, não é new date aqui.
local date ponto. Ah, perdão, pessoal, não é um new. Claro, existe um método na classe localDate, nessa classe aqui localDate lá do JavaTime, ela vai ter um método chamado .now, que ela herda desses outros aqui que ela implementa, tá? Então vai ter um método aqui, ó, .now, que retorna a data de hoje. Então você só chama aqui localDate.now. Agora sim. E por último, vamos setar que esse foco não foi verificado. Então, tá aqui verificado, false. Beleza? Vou dar um Ctrl S, vamos reiniciar e vamos ver o que vai acontecer. Gente, opa, deu um probleminha. Ele não conseguiu, deu um erro no insert. Vamos ver o que está acontecendo no nosso insert. Ele está fazendo aqui select, usuário, tá, mas espera aí, não, mas não foi isso o erro. Ah, tá faltando um ponto e vírgula aqui, meu amigo, claro, no insert. Tá dando erro que faltou inserir ponto e vírgula, né? Confundir com o insert do SQL, mas vamos lá. De novo, gente. Agora deu um outro erro. Ele está dizendo que o usuário entre, tu não consegue fazer o cast, né, do optional para o usuário entre, certo? Isso está acontecendo por quê, tá, pessoal? Porque a nossa autenticação aqui, lá no nosso usuário service, melhor, lá no auth token, aqui no components, em auth token, ele está fazendo assim, ó. Ele está pegando esse get, aqui find by email. O find by email, ele retorna o quê? Um optional. Então, para a gente melhorar isso aqui, a gente faz o seguinte, em vez de retornar o ponto optional, a gente fala um ponto get. Agora sim ele vai retornar o usuário, não vai ter um optional, certo? É bom dar esses errinhos que a gente vai descobrindo o que é os probleminhas, né? Que vai resolvendo. Tá aqui. Então, inseriu o foco com o usuário, tá aqui, latitude, longitude, data e assim vai. Eu vou inserir mais aqui, tá, pessoal? Só para a gente deixar lá no banco de dados uns quantos. Eu vou inserir, vou dar uns quantos cents aqui, vou mudar alguns números, então, se eu botar mais precisões aqui, só para a gente ter uns quantos registros lá no nosso banco de dados. Vamos conferir aqui. Então, estou aqui no meu PG admin, botão direito sobre foco, né? View Edit House. Vai ter aqui quantos registros, vamos ver. Total de linhas 10 de 10. Beleza? Então, ok, pessoal. Então, agora no próximo vídeo a gente faz os outros métodos, que é o find, find by id e delete. Beleza? Até o próximo. Valeu!